pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos apresentar aqui um trabalho bem legal sobre cadeira de rodas. E para isso eu tenho aqui do meu lado o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, beleza? Rodrigo é fisioterapeuta de formação e ele é o responsável pela Autoboc Brasil pelas cadeiras de roda, ou seja, é o cara que entende de cadeira de rodas. E eu vim aqui como leigo, eu não sou especialista em cadeira de rodas, eu vim aqui conversar com ele para que ele nos mostre como é uma cadeira de rodas, como é que ela funciona, alguma indicação para um determinado tipo de paciente, os materiais e até cadeiras de rodas especialmente feitas para a prática do esporte. É bem legal, acho que vale a pena vocês assistirem e ficarem aqui com a gente, tá bom? Rodrigo, eu queria que você então me explicasse, porque na verdade as pessoas que não conhecem uma cadeira de rodas, elas não têm noção de como funciona isso, acham que simplesmente é comprar uma cadeira de rodas, sentar e ir embora. Não é assim, né? Não, definitivamente não. Quando a gente percebe essa questão da compra, a gente percebe claramente que existem duas diferenças básicas, quando é o próprio usuário que vai comprar a cadeira ou quando são os familiares. Normalmente quando são os familiares, cuidadores ou terceiros, né, envolvidos com o usuário, com o cadeirante, normalmente eles estão mais voltados para preço e não tanto para as partes técnicas da cadeira. Interessante. Então, se você puder dar uma dica, você diria que para comprar uma cadeira de rodas, teria que ir o próprio paciente, é isso? Sempre. Então isso, pessoal, vocês veem, isso é importantíssimo, uma coisa que eu não sabia. O paciente tem que ir para ver a sua própria cadeira de rodas. E aí, Rodrigo? É uma analogia muito clara que a gente faz com o carro. Ninguém compra um carro pela internet ou pede alguém para comprar um carro simplesmente porque tem o dinheiro em conta. Certo. Né? Esse usuário ele precisa ver qual carro ele quer, modelo, quais os acessórios, qual a cor e montar uma configuração de sistema que atenda diante do que ele precisa nas suas atividades de vida diária. Com cadeira de rodas funciona da mesma forma. Né? A grosso modo, quando a gente percebe uma cadeira de rodas em si, a gente divide grosseiramente em dois grandes sistemas, que é um sistema de mobilidade e um sistema de seat. Perfeito. Quer dizer, o quanto ela pode se mover, de que maneira e o assento. Quer dizer, a pessoa vai se sentar, tem que ser alguma coisa, Exatamente, de repente, customizada para ela, alguma coisa com que ela se adapte, ou melhor, que seja correto para ela. Porque pode não ser correto, né? Exatamente. E é o que a gente mais percebe, né, quando a gente vê um cadeirante na rua, com o olhar clínico, a gente sempre percebe que o foco principal está muito voltado ou para as medidas da cadeira, sim, ou ele está voltado para uma cadeira qualquer. Perfeito. Então, quando você consegue alinhar esses dois sistemas da maneira mais funcional possível, o usuário consegue aproveitar da melhor forma uma cadeira. Né? Dentro de todas essas diferenças, a gente tem cadeiras manuais, cadeiras elétricas, né, ou motorizadas, cadeiras esportivas, cadeiras para treinos regulares ou profissionais. Sim. Tudo isso vai depender do que o usuário busca e qual o objetivo dele com a cadeira de rodas. Na verdade, então, você está me dizendo que hoje o usuário de cadeira de rodas, ele pode de repente dizer, eu quero uma cadeira para isso, eu quero uma cadeira para aquilo, quer dizer, ele tem algumas possibilidades de cadeiras que podem ser adaptadas ou que são feitas especialmente para aquela atividade que ele quer. É isso? Exatamente. E normalmente as cadeiras que vão abordar as atividades de vida diária são diferentes da cadeira de uso esportivo. Então, quando a gente está falando de atletas regulares, né, que vai praticar a sua atividade física durante finais de semana ou no momento de lazer, obviamente a cadeira para essa atividade esportiva ela é diferente do que ele usa no dia a dia. Entendi. Então a gente precisa também entender esse conceito para poder extrair ao máximo do equipamento de acordo com a funcionalidade necessária. Beleza. Eu queria então que você começasse a mostrar esse mundo novo para nós e explicasse para as pessoas como funciona isso. Então vamos começar por essa cadeira. Vamos lá. Aqui a gente percebe uma cadeira que é dobrável em X, né, uma cadeira que é dobrável em X. O sistema de funcionamento dela é a redução do espaço lateral. Ah, tá. Então você consegue diminuir a cadeira para o transporte, entendi, para guardar ou qualquer atividade que você precisa reduzir o espaço. Tá. Diferente disso, a gente tem as cadeiras monobloco, que é o fechamento do encosto sobre o assento, que a gente vai ver perfeito mais à frente.
e cadeiras que são rígidas, cadeiras que não fecham de forma alguma. Perfeito. Né? Quando a gente pensa nesse sistema, obviamente a gente vai perceber que as rodas traseira e dianteira elas vão configurar o sistema de mobilidade, é o que vai permitir o usuário ir e vir. Sim. E aí, mais uma vez, a gente precisa entender como que essa cadeira vai se posicionar no espaço. O usuário ele vai tocar a cadeira ativamente ou ele vai ser auxiliado por terceiros? Isso é uma outra coisa importante. Você Sim. vê, é uma coisa que as pessoas não sabem. Uma cadeira para ele conduzir ou uma cadeira para ele ser conduzido. São Sim. coisas diferentes. Totalmente diferentes, porque dentro dessa balança, quando a gente percebe durante a avaliação e um bate-papo com o usuário, a gente sempre vai ter que escolher entre estabilidade ou segurança, porque as duas coisas não caminham juntas. Entendi. Normalmente, quando uma cadeira ela é muito ativa, o índice de estabilidade dela cai. Entendi. Mas é uma cadeira que a funcionalidade sobe muito. Isso significa que o usuário ele vai precisar ter um maior controle do equipamento. Entendi. Ao passo em que, quando eu preciso de uma cadeira mais segura, algum comprometimento eu vou ter em relação à E funcionalidade. essa é uma cadeira, que tipo de cadeira é essa? Essa daqui ela é uma cadeira coringa, porque eu consigo configurar essa cadeira Sim. de acordo com o que o usuário precisa. Quer dizer, configurar o quê? Me explica. Eu posso... Ajuste de eixo traseiro é uma grande possibilidade. Quer dizer, porque você quando a pode gente pensa mudar na posição horizontal e na vertical. Porque quando a gente pensa em base de dependendo do suporte, tamanho do paciente, é isso? isso é independente da largura do assento. Entendi. A gente está falando do sistema de mobilidade. Tá. Nesse momento, a gente pensa que a distância entre os eixos, dianteiro e traseiro, é o que dá a base do suporte. Mesma Entendi. coisa da gente estar em pé com a perna fechada, Sim. mesma coisa com a perna Perna aberta. com mais estabilidade. Perfeito. Quanto distante Maior, mais estabilidade. entre os eixos, mais estabilidade. Perfeito. Mais difícil a cadeira é de inclinar. Entendi. Quanto mais próximo, mais ágil é a cadeira, Mais ágil, mais consequentemente ela Perfeito. inclina muito mais Entendi. fácil. Isso que o usuário vai precisar. Então controlar. essa é uma cadeira coringa, né? Quer dizer, uma cadeira comum que você pode adaptar com relação ao tamanho da pessoa, na largura, e mudando o eixo das rodas. É Exato. isso? Para dar mais ou menos estabilidade. Entendi. Exato. Quando a gente pensa e a gente faz uma avaliação de cadeira de rodas, um dos primeiros passos que a gente observa é a possibilidade de ajuste do mancal. O mancal é a peça que posiciona a roda traseira na cadeira. Entendi. E também a possibilidade de angulação do caster, que é o Tá. que posiciona a roda dianteira. Porque esse eixo ele tem que estar sempre perpendicular ao chão. Imagina quando a cadeira empina, de alguma forma eu precisar descer a cadeira em relação ao chão, sim. que a gente está falando que a altura dianteira é maior do que a altura traseira. Entendi. Significa que esse eixo automaticamente, que estava perpendicular ao chão, ele passa a ser inclinado para frente. Entendi. E isso vira-se uma força contrária ao que o usuário precisa, porque se ele está tocando com o eixo nessa posição, ele vai estar sempre tendo que vencer uma resistência da cadeira. Entendi. Então, dentro dessa avaliação, se uma cadeira é ajustável ou não, um dos primeiros itens que a gente olha é a possibilidade de ajuste do mancal e do caster. Ok. Perfeito. A partir daí, a gente vai observar algumas questões em relação à interface, que é o sitting, assento e encosto. Isso é baseado nas medidas do usuário, é vestir roupa. Mas também não é só chegar numa loja, se você veste 40, pedir uma calça 40. Entendi. Vamos mais uma vez a uma analogia. Se você veste 40 de calça, você prova uma calça 40 na loja, normalmente vai precisar fazer bainha, Isso. o quadril não vai estar servindo, o gavião vai estar muito baixo. Perfeito. Então você precisa fazer uma série de ajustes em relação ao seu corpo. Assim, Da mesma forma maneira, funciona com a cadeira de rodas. Porque o mesmo usuário, eu tenho diferentes usuários que tem 40 centímetros de largura de quadril, mas comprimento de perna é diferente, centro de gravidade, tudo isso é posicionamento da cadeira. importante na construção, na montagem ou adaptação de uma cadeira de rodas. Exatamente. E essa cadeira simples já é uma cadeira que possibilita você fazer todas essas alterações. Sim, a Autobock a gente trabalha sempre num conceito que a gente consegue personalizar o máximo possível para o usuário. Entendi. Mesmo as cadeiras mais simples, a gente consegue fazer mínimas alterações porque ele Para precisa ficar ao longo do dia. perfeito, para customizar de alguma maneira e favorecer o paciente aquilo que ele está buscando na cadeira. Exatamente. Perfeito, legal. E assim como a gente observa, dentro dessa interface, no Brasil a gente percebe um conceito muito comum que toda cadeira de rodas precisa vir como almofada. Sim. E a gente considera que a almofada é um acessório.
O usuário ele pode ter uma cadeira para tudo que ele quer fazer na vida, mas diferentes almofadas ao longo do dia. Perfeito. Então, se ele tem uma almofada para trabalhar, obviamente eu vou pensar numa almofada que me dá mais estabilidade, que ele vai gastar menos energia para ficar sentado, que tem uma conformação anatômica mais amigável para ele. Porque eu não sei se vocês sabem, o usuário de cadeira de rodas, na sua grande maioria, não tem sensibilidade, e a falta de sensibilidade, principalmente na região glútea, ou melhor dizendo, nos isquios, é uma sensibilidade que pode causar um problema muito sério chamado escara. E eu vou te dizer que escara pode se tornar, em alguns casos, até fatal, né? Porque você abre buracos na região glútea, a pessoa não tem sensibilidade, aquilo vai aumentando, aquilo pode infeccionar. Então, os assentos hoje são feitos especialmente para que a pessoa não tenha esse tipo de problema, não é isso, Rodrigo? Exato. Um caso recente que se tornou muito famoso no mundo é o Superman, né, que teve um acidente no cavalo, ficou tetraplégico, e o motivo óbito dele foi uma infecção por úlcera por pressão por escara. Olha, né, o nível de gravidade. Eu não sabia disso. Para vocês verem o quanto é importante, ou seja, se você estiver vendo uma pessoa numa cadeira de rodas e você estiver olhando e percebendo que ela está sentada apenas sobre uma lona, você pode ter certeza que isso não é correto. Ela precisa de um estofado, de um assento especial, existem vários, né? Ele depois pode explicar quais são as possibilidades, para que você coloque na cadeira de rodas e você proteja, e você tenta evitar de uma maneira o problema tão conhecido das escaras. Eu acho que o conceito é justamente esse mesmo, porque o assento, o teste realizado para se o assento é funcional ou não é justamente o fator proteção. Perfeito. Né? A gente precisa avaliar se a superfície de suporte está ou não protegendo o sujeito. Perfeito. E a partir daí a gente evoluir com os objetivos, né, terapêuticos da prescrição para determinar o melhor tipo de almofada para o usuário. Beleza. Então, pessoal, nós vamos começar agora a mostrar outras cadeiras, e o Rodrigo vai explicar, para que vocês tenham um entendimento melhor e uma noção grande sobre o mundo das cadeiras de roda. Ok? Vamos lá. E aí, Rodrigo, que cadeira linda, hein, cara? Olha isso, hein? Me explica um pouquinho, e essa cadeira? Como funciona? Essa Peter, diferente da outra, já é uma cadeira monobloco, né? Pelo próprio conceito de construção. Ela não dobra. Ela dobra, mas é o fechamento em L. Ah, entendi. O conceito monobloco é que você tem uma barra central debaixo do assento que se comunica com os apoios de pé e fecha pela plataforma. Perfeito. Então ela se forma um bloco único. Entendi, é um monobloco. Entendi. É um monobloco. Quando você pensa nisso, é uma cadeira que ela é mais estável. Ela não tem nenhum jogo entre um lado direito e o lado esquerdo. Então é uma cadeira mais estável e, consequentemente, é indicada para usuários mais ativos ou que requerem um nível, né, que o objetivo deles é buscar uma funcionalidade maior. Quer dizer, mais velocidade, uma outra coisa. E mais autonomia. Sim, agora uma coisa que eu não perguntei. E o peso, o peso dessa cadeira, o material que está sendo usado nessa em relação a mais simples? A gente consegue achar cadeiras em aço, alumínio, duralumínio, titânio, fibra de carbono. Essa daqui especificamente é um duralumínio, né, que é uma liga de alumínio aeronáutico. Sim. Que é uma mistura de diversos elementos, mas que confere uma resistência muito maior com uma leveza ao equipamento. E me diga uma coisa, ela também vai ser customizada para o paciente. Quer dizer, o paciente chegou, olha, eu gostei dessa cadeira, eu sou um cara ágil, eu quero uma cadeira para me movimentar com mais velocidade e tal, eu sou um cara dinâmico, aí você indica a cadeira para ele e aí você vai tirar as medidas para poder adaptar a cadeira para ele, é isso? Não só indicar, mas construir a cadeira. Essa cadeira só está aqui hoje porque alguém construiu e montou um formulário para ela. Não existe uma cadeira padrão. Ele precisa escolher desde o tamanho de roda, tamanho da roda dianteira, da roda traseira, tipo de pneu, tipo de aro de propulsão, tipo de protetor de roupa, tipo de encosto, se é com faixas. Ou se é em nylon,
Então essa cadeira, na realidade, ela não tem uma cadeira padrão que você modifique. Inclusive é o que a gente acaba buscando uma diferenciação, que a gente percebe que a maioria das pessoas, elas pensam que a cadeira já existe e eu vou incluir ou retirar aquilo que eu preciso ou que eu não preciso. Entendi. Na realidade, a gente tenta inverter essa Então você está me dizendo então que... eu preciso construir a cadeira de acordo com o que ele precisa. Perfeito. Então eu vou conversar. Qual o ambiente que ele percorre, se fica muito tempo na rua, qual tipo de calçada, se é pavimentado, se é estrada de terra. Agora, Rodrigo, me diga uma coisa, quem é o profissional que faz isso? Porque o cara, para fazer isso, assim como eu sou especialista em órtese e prótese, eu sou a pessoa indicada para que o paciente pergunte, olha, o que eu posso usar, o que seria bom. Agora, a pessoa que está vendo lá e que quer uma cadeira de rodas customizada para aquilo que ela vai conversar com quem? Quem é que vai dizer a ela o que ela pode usar, quais são as possibilidades? Existe esse profissional? Sim, existe. Né? Passa-se muito pela primeira indicação através do médico, mas que a gente observa que não existe tanta especificação na construção da cadeira propriamente dita. Mas aí a gente consegue perceber o terapeuta ocupacional no Brasil responsável por essa função. E alguns fisioterapeutas. O fisioterapeuta não está muito diretamente relacionado com a prescrição de cadeiras mais personalizadas. Isso fica mais a cargo da terapia ocupacional. Entendi. Bacana. Então quer dizer que, como você está dizendo, você tem condições de montar essa cadeira da maneira com que seja necessário para o paciente. Ou seja, ele precisa de uma cadeira assim e você monta ela de acordo. Sim. O objetivo é que a cadeira seja adaptada ao usuário, não o usuário se adapte ao equipamento. Então, uma pergunta. Limite de peso. E aí? O cara pesa 140 quilos. A gente está falando de uma cadeira que tolera 140, sem problemas. Então quer dizer que acima disso é o que a gente considera como cadeira para obeso, né? Acima que tolera até 160 quilos. Isso existe também? Existe também. também. Ok. Né? Existem cadeiras no mercado que têm a sua proposição de tolerar 250, 300 quilos. Entendi. Né? Mas a grande questionamento é o grau de mobilidade que esse sujeito vai ter numa cadeira de rodas e pensando ainda no cuidador. Quem que vai empurrar o usuário de 250 mais o peso do equipamento? Então a gente precisa entender essas combinações para que o usuário seja beneficiado com a cadeira, mas também o cuidador e o auxiliar. Tá. Porque o equipamento ele tem que atender o que precisa dentro do ambiente. E aqui você está mostrando como ela fecha. Ou seja, a única coisa que ela faz, quando eu for guardar ela, colocar no carro, é simplesmente aqui. Ela baixa isso aqui. Só. E aí quando a roda sai... você pode tirar a roda. Entendi. E você... ela fica muito pequenininha. O espaço... Nossa, fica bem ótimo. Maravilha. Entendi. Inclusive existe uma grande confusão das pessoas acharem que cadeira monobloco ocupa mais espaço no carro do que uma cadeira em X. Isso então é bacana, que você oriente as pessoas. Então você está dizendo que isso não é verdade. Não é tão verdade. Tanto que os usuários mais ativos que conseguem fazer a transferência independente, né, dentro do carro, eles preferem cadeira monobloco em função do peso e do movimento, de pegar a cadeira do lado de fora e trazer para o banco. Entendi. Legal. Ela é mais bacana. Outra coisa que eu estou vendo aqui é uma regulagem enorme, aqui, um monte de possibilidades. Me explica um pouquinho isso. Sim. Esse mancal, que é o posicionador da roda traseira na cadeira, quando a gente observa diferentemente da primeira mostrada, eu vou ter uma alteração da posição horizontal e da posição vertical. Sim. Vertical e horizontal. Tá. E aqui a gente começa a pensar em quantas posições de roda traseira eu consigo encontrar em cada cadeira. Na primeira a gente tinha 16 posições diferentes de cadeiras de rodas. Entendi. Com esse tipo de sistema a gente tem 135 posições diferentes. Nossa, que legal. E aí você me pergunta, mas eu estou lidando com um adulto que ele já está estabilizado nas suas medidas antropométricas, ele não precisa de 135 para ficar ajustando toda hora. Concordo. Mas é muito mais fácil achar a posição que ele precisa no universo de 135 do que achar no universo claro. Você tem N possibilidades. Até se de repente depois ele quiser fazer alguma alteração, você tem muito mais possibilidades do que com a outra. Legal. E até pensando no índice de desenvolvimento com o equipamento. Tá. Quando ele está numa fase mais inicial com o equipamento, por mais que ele troque a mesma cadeira e simplesmente compre uma nova, a gente está lidando com um novo equipamento. Ele precisa se acostumar a esse equipamento. Entendi.
Normalmente a gente preza pela segurança, à medida que ele vai ganhando confiança e funcionalidade na cadeira, a gente vai prestar para funcionalidade. E se a cadeira me permitir isso, eu consigo fazer esses ajustes entre segurança e funcionalidade com o passar do tempo. Tá bom, beleza. Então, encerrando essa primeira parte, porque nós vamos dividir essa entrevista em duas. Nós vamos falar sobre as cadeiras de rodas no dia a dia, e nós vamos fazer um segundo programa mostrando as cadeiras de rodas feitas especialmente para a prática de esporte. Então, o que você explicou são as possibilidades que você tem de ajustes. Então, você deixou claro que quem tem que comprar cadeira de rodas é o paciente, ele tem que estar lá. Não adianta a família ir lá comprar, porque ela não vai comprar a coisa certa, né? Que você divide a cadeira de rodas em a mobilidade dela e a parte do sitting, do assento, que são duas coisas importantíssimas. Não se esqueçam da importância da almofada, que é fundamental, né? E lembrando ainda que existem dois tipos de fechamento, o em X e a monobloco. É isso? Tá. E todas as regulagens que vocês viram aqui, que são essas possibilidades. Então a pessoa pode mudar a cor da cadeira, deixar isso mais alto, mais baixo, regular da maneira que for adequada para ela. E outra coisa importante é que existe um profissional hoje, que é o profissional responsável por poder fazer a prescrição correta da cadeira de roda. Isso é importantíssimo, porque o cadeirante ele só vai conseguir êxito, ele só vai conseguir estar bem se ele tiver uma cadeira adequada a ele em todos os sentidos. É isso? Sem sombra de dúvidas. Rodrigo, eu quero agradecer você por esse nosso primeiro programa sobre cadeira de rodas, né? E aí a gente vai esperar agora o nosso próximo programa sobre cadeira de rodas para a prática do esporte. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Abraço.